Amigos, estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, questões de concursos. Hoje nós vamos falar sobre princípios arquivísticos, um dos assuntos que mais costuma aparecer em concurso público ligado à arquivologia. Então, vamos falar de princípios arquivísticos, ver as questões envolvendo esse assunto. Primeira questão. Caiu no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2015, MPOG, banca CESP-NV. Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. Manter o documento autêntico é um dos objetivos do princípio da territorialidade. Manter o documento autêntico é um dos objetivos do princípio da territorialidade. Errado. Gabarito errado. Vamos lá, por que está errado? Meus amigos, o que é autenticidade do documento? A autenticidade do documento é você verificar o quê? Se o documento ele é verdadeiro ou não, né? Manter o documento também íntegro. Então eu posso dizer que a autenticidade, o documento autêntico, ele tem muita ligação, ele tem mais ligação até com um princípio chamado princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística que vocês já viram na teoria, tá? Que fala que os fundos de arquivos, eles devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, alienação, destruição não autorizada ou acréscimo indevido ou adição indevida, né? Então, o que é o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística que tem mais a ver com a autenticidade, né? Quando o documento ele deve ser preservado sem dispersão, ou seja, né, um documento não deve estar espalhado, separado do outro documento, né? Mutilação, né? Não se perder os dados do documento, mantê-lo íntegro, autêntico também, né? Alienação, não transferir e nem ceder os direitos de um determinado documento, destruição não autorizada, somente devem ser eliminados os documentos, né, devidamente autorizado por autoridade, por quem? Autoridade competente. Quem é a autoridade competente que pode dizer que determinada documentação será eliminada? Uma comissão devidamente constituída, uma comissão permanente de avaliação e destinação de documentos. E também não se deve o quê? Adicionar num fundo documental, né, uma adição indevida, um acréscimo indevido de documentos. Somente um documento deve ser inserido no seu conjunto somente se você tiver certeza de que de quem criou aquele documento, quem produziu determinado documento. Beleza? Então, na verdade, o documento autêntico ele tem ligação com o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Tá? Quando nós falamos no princípio da territorialidade, que foi citado aqui nessa questão, princípio da territorialidade ou proveniência territorial, tá? Diz o seguinte, o princípio, está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística: para que os arquivos permaneçam vivos, sejam utilizados e melhor entendidos, devem ser conservados o mais próximo possível do local, ou seja, do território onde esses documentos foram produzidos. Exceto os documentos, a exceção são os documentos elaborados pelas representações diplomáticas ou resultante de operações militares. Este é o princípio da territorialidade, que não tem a ver com a autenticidade documental, portanto, essa questão ela está errada. Próxima questão. Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, MPOG, 2015, banca CESP-NB. Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. Para que exista o fundo de arquivo, é necessário que o sujeito acumulador de arquivo tenha aplicado a teoria das três idades documentais em seus arquivos. Errado. Vamos lá, por que está errado?
primeiro lugar, o que é fundo? Fundo documental é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, uma mesma origem. Ora, então se fundo documental é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, de uma mesma origem, ou seja, não se deve misturar documentos de um setor com documentos de um outro setor, documentos de uma instituição com documentos de uma outra instituição. Isso é o fundo de arquivo. Então, quando se fala aqui que é necessário que o sujeito acumulador, produtor acumulador de arquivo, ele tenha aplicado a teoria das três idades, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teoria das três idades, princípio da teoria das três idades, a teoria das três idades pode ser um princípio também, é o quê? É em relação ao documento ficar um tempo no corrente, um tempo no intermediário, a fim de aguardar a destinação daquele documento, ou seja, o ciclo vital dos documentos, a fim de liberar espaço nos setores, tá certo? Não é o caso. Aqui quando se fala, o fundo de arquivo, ele vai existir, né? E para ele existir, o que caracteriza um fundo de arquivo? Né? Documentos que são reunidos em função de quê? Da sua proveniência. Né? Então o fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Portanto, né, levando-se em consideração aqui, as atividades relacionadas àquele documento. Né? Então, atividades relacionadas a um determinado documento, né, e de um mesmo produtor, eles ficarão em um determinado conjunto e, na verdade, formarão o quê? Um fundo documental, farão parte de um fundo documental, que é uma coisa mais ampla. Então, por isso essa questão. Olá, meus amigos, minhas amigas, você que vai fazer o concurso da Universidade Federal de Pernambuco para o cargo de auxiliar em administração, convido vocês a estudarem aqui no Lá Concurso, não é isso? Você viu a aula que você acabou de assistir? Essa é a qualidade das aulas aqui do Lá Concurso, um grande site, um site super especializado em concurso público e em curso ensino à distância, EAD, e pode ter certeza, cara, aqui é o único site que tem projeto pedagógico. Se você, tá certo, cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês nesse concurso. Forte abraço, tchau, tchau.